Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui pela Regional Unifesp. Estamos trazendo um convidado muito especial, Dr. Tiago Grigio, que faz dor na Santa Casa, São Paulo. E ele é meu amigo pessoal, né? A gente fez faculdade juntos. Então, nós ficamos muito felizes com o aceite do convite. E aí, agora eu vou passar a palavra para o Dr. Tiago, que com certeza domina muito esse assunto polêmico, que quem faz anestesia regional tem uns que amam, tem outros que odeiam, mas que existe aí uma tendência ao pessoal cada vez mais usar os adjuvantes. Pode falar, Tiago. Oi, Cris. Primeiramente, boa noite. Quero super agradecer o convite, aí o seu convite, o convite do Léo também, que eu conheço ele. É um prazer estar aqui com vocês, é um tema que eu gosto de falar bastante e eu acho que vai ser bem interessante a discussão depois no final, então eu convido as pessoas a tirar suas dúvidas, pode escrever no chat, né? Eu acho que pode falar depois, eu não sei como que a Cris vai querer fazer, mas fiquem super à vontade. Cris, primeiramente eu quero super parabenizar pelo Instagram de vocês. Eu sigo vocês no Instagram. Eu acho que vocês têm uma capacidade muito boa para explicar conteúdo, porque o que eu vejo, a rede social é uma coisa que chama muito a atenção, mas a gente tem que saber como que passa. E eu acho que vocês da Paulista sabem passar muito bem informação, que não é assim, ler artigo, a gente pode pegar qualquer artigo e jogar e isso virar uma verdade, mas eu vejo que vocês escolhem muito bem os artigos, vocês fazem as pessoas pensarem, e isso é essencial, tá? Então eu peço para as pessoas tomarem um pouco de cuidado, em geral, assim, com o Instagram, com informações que lê, porque senão, gente, vocês, como falei, se eu quiser influenciar vocês para mais um ponto, entendeu? A gente até consegue fazer isso daí, mas às vezes as pessoas podem não ter tanta habilidade para escolher um artigo bom ou não, e eu vejo que o Instagram de vocês é muito bom, acho que vocês escolhem muito bem o Instagram, então vocês estão super de parabéns, e até o objetivo dessa minha aula hoje é de falar de adjuvantes para vocês, tá uma aula interessante, eu acho que de escutar, depois vocês me falam, porque o que eu acredito que a aula tem que ser muito prática, fica dando muita coisa de teoria, outra acaba sendo um pouco cansativo, então eu vou juntar um pouco a parte prática, vou falar um pouco da teoria, tá? Mas tentando com que vocês utilizem o que eu vou falar hoje na prática de vocês. Isso que eu vejo mais importante. Né? E o Instagram ele chegou aí para isso daí, né? Para facilitar a vida das pessoas, pegar essa geração nova que chegou, né, Cris? Então, sim, olha, muito obrigada. A gente tem cuidado. A maioria dos artigos são escolhidos pelo Léo, né, pelo Dr. Leonardo Ferraro. Mas quando eu escolho, mesmo quando a gente cita, você vê que eu tento na legenda sempre explicar, né? Quando a gente lança um bloqueio que a gente não acredita muito, a gente tem muito cuidado. E às vezes eu sempre ponho uma atenção lá, olha, gente, para chamar atenção, mas a ideia é chamar atenção, mas que as pessoas procurem o conteúdo pela literatura, por artigos, e o Instagram é só para estimular, né? Você não pode seguir apenas por uma página do Instagram. Até porque quem posta, mesmo a gente tendo cuidado, tem o viés, né? Tem o viés da pessoa que leu e entendeu. Eu vou deixar você falar. Parabéns. E esses livros aqui não tá tudo empilhado, eu estudo, tá, gente? Dá para tirar o livro, porque ele não tô enganando, não, que é um monte de livro empilhado em cima do. Porque todo mundo me pergunta. Então, deixa eu começar a compartilhar minha aula, Cris. Calma aí. Beleza. Vê se você tá começando a ver a minha tela aí. Tô vendo a sua tela sim, pode começar. Obrigada, viu? Imagina, Cris, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês das evidências do uso de adjuvantes em bloqueios periféricos, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Eu sempre gosto de começar minha aula contando uma história verídica, claro, para justamente vocês entenderem por que é importante a gente falar de adjuvante, e é um tema extremamente interessante, e isso gera bastante discussão até hoje, falar de adjuvante, né? Então, isso é uma história real. Eu tive uma residente que ela veio falar comigo e ela adorava anestesia regional, tá? Claro, e dela veio, a gente era um paciente que ia fazer uma anestesia, a gente decidiu fazer anestesia regional para o paciente e ela queria começar a associar medicamento com anestésico local. E daí ela veio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, daí a gente acabou decidindo fazer por clonidina junto, tá? A gente fez uma anestesia regional para o paciente, era um bloqueio de membro superior, a gente colocou clonidina, enfim, se eu não me engano era 1 micrograma por quilo, tá? Mas eu não tenho certeza que faz um tempinho. O paciente ficou maravilhoso no intraoperatório, utilizou muito menos analgésico, ok, né? E daí a concentração que a gente fez uma concentração a 0,25,
tá bom? Mais a clonidina, 0,25 de bupivacaína, mais a clonidina. E daí eu pedi para a residente olhar no pós-operatório como o paciente ficou, né? Não adianta nada a gente fazer uma anestesia e a gente não avaliar no pós-operatório. Então, isso é uma grande crítica que eu faço também para os residentes. Eles querem fazer um monte de coisa, às vezes no intraoperatório, e eles não veem como fica no pós-operatório. Então, toda vez que eu gosto que os residentes passam comigo, eu peço para eles darem uma olhada depois, para ver como que a anestesia ficou, se valeu ou não valeu a pena colocar clonidina, né? E daí, nesse caso, ela foi lá em 24 horas depois, o paciente não estava mexendo o braço. Ela foi lá em 48 horas depois, Cris, ela não estava mexendo o braço do paciente. A residente ficou desesperada, né? 72 horas que ela foi lá, pelo amor de Deus, essa clonidina é horrorosa, eu nunca mais vou fazer clonidina na vida, né? Ela me ligou desesperada, né? E eu falei assim, você estudou para querer fazer a clonidina? Ela não tinha estudado muito, né? Ela queria fazer, como todo residente quer fazer, e às vezes o estudar fica um pouquinho de lado. Tá? Eu fiz ela estudar um pouquinho, né? Eu já sabia que, por exemplo, esse era um bloqueio que não ia durar 72 horas, não era a clonidina que ia durar 72 horas. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Ou teve uma lesão nervosa, enfim, a gente fez com ultrassom, com estimuloplex, então o risco de lesão nervosa era muito baixo, mas óbvio que existia, mas eu sabia que deveria ter alguma coisa a mais, né? E daí o que eu fiz, né? Eu pedi para ela, né? Pedi para ela estudar antes, até então ela ficou super nervosa. E daí ela foi atrás da literatura, ela começou a sair estranho. Realmente não está batendo algumas informações com o adjuvante da clonidina. E depois eu pedi para ela olhar a descrição cirúrgica. Quando ela olhou a descrição cirúrgica, ela viu que os cirurgiões tinham lesado um nervo no paciente. Tá bom? E o paciente tinha ficado com uma sequela motora. Então, eu acho que isso fala muito bem para a gente por que a gente deve conhecer os adjuvantes de anestesia regional. Não adianta já a gente pegar, começar a colocar dexametasona, coloca clonidina, coloca a mãe, coloca tudo lá, e a gente não saber qual que é o objetivo do meu bloqueio. Então, nessa aula aqui, eu vou falar por que a gente tem que falar de bloqueio periférico, por que é importante falar, né? A maioria de todos vocês sabem, mas eu vou revisar. Por que dos adjuvantes? Por que a gente pensa em usar adjuvantes e se tem evidência? Gente, não adianta nada a gente pensar em fazer um medicamento, mas eu tenho que olhar na evidência. Como aí vocês lá na Paulista colocam o Instagram muito bem feito, se tem evidência, se não tem evidência, vamos conversar sobre o assunto. Tá bom? Então, a primeira coisa, a anestesia regional, bloqueio periférico, é ótimo para analgesia, anestesia, mas também ele é muito bom para o diagnóstico e para o tratamento de dores crônicas. Então, a anestesia regional chegou para ficar e é algo que está crescendo muito no nosso ambiente, e não só na anestesia, mas fora também da anestesia, é algo que está crescendo bastante, né? Vocês não têm dúvida que é um excelente analgésico intraoperatório, ele é bom para relaxamento muscular, sem paralisia sistêmica, reduz a dor pós-operatória do paciente. No intraoperatório, vai reduzir o consumo de opioide no pós-operatório, e óbvio que, consequentemente, os efeitos adversos dos opioides, vai reduzir o custo hospitalar também, e também ele vai evitar a manipulação da via aérea e também uma menor instabilidade hemodinâmica. Então, começou a se pensar, enfim, a gente faz a anestesia regional com anestésico colocar, então por que não colocar adjuvante, né? Agora, quais são as vantagens dos adjuvantes? Por que a gente pensa em colocar adjuvante? A primeira coisa que a gente pode pensar é para aumentar a velocidade do início de ação, tá? Esse é um possível motivo que a gente usa adjuvante. Ou não, ou o mais comum, claro, aumentar o tempo de analgesia do paciente. O paciente tem um conforto maior no pós-operatório e, óbvio, reduzir a dose dos anestésicos locais. Então, se eu colocar um adjuvante, na teoria eu consigo reduzir a concentração do meu anestésico local e, consequentemente, vou reduzir a toxicidade dos anestésicos locais, claro. E daí eu vou perguntar para vocês se tem evidência ou não do uso de adjuvante nesses bloqueios periféricos, tá? Eu vou falar desses aqui para vocês, tá? De vasoconstritor, do bicarbonato de sódio, dos opioides, dexametasona, dexmedetomidina e da clonidina, né? A pergunta que eu faço, será que a gente vai chegar no mesmo cenário dos adjuvantes em bloqueios do neuroeixo, né? Então, a gente já sabe alguns adjuvantes que a gente pode usar no neuroeixo, como, por exemplo, os opioides, são ótimos, né? Enfim, para curto prazo, longo prazo, fentanil, morfina, tá? A clonidina também, enfim, no neuroeixo a gente já está bem descrita, mas tem alguns adjuvantes, como por exemplo cetamina, dexametasona, alguns outros adjuvantes no neuroeixo tem muito efeito colateral. Então, na verdade, muito antigamente, no bloqueio dos neuroeixos, eles tentaram, os autores, os anestesistas tentaram colocar tudo no bloqueio do neuroeixo, ketamina,
metadona, tudo que vocês imaginam chegaram lá. Agora, será que a gente está chegando no mesmo ponto da anestesia regional? Será que tem realmente efeito de todos os adjuvantes que a gente faz em bloqueios periféricos? Né? Então, quais são os adjuvantes com benefícios já conhecidos? Essa é a primeira coisa importante falar para vocês. O que a gente já sabe que funciona? Vasoconstritor, quer ou não, é um adjuvante, tá? E o bicarbonato de sódio. O vasoconstritor é o adjuvante mais antigo, ele é o mais comum. Olha que interessante, ele vai reduzir a absorção com maior duração do anestésico local, vai reduzir o risco de toxicidade, que todo mundo sabe, com certeza, e se fizer uma injeção intravascular inadvertida, a gente vai reconhecer rapidamente no paciente, enfim, pela taquicardia, aumento da pressão no paciente. E daí o outro ponto tem o bicarbonato de sódio. Né? O bicarbonato de sódio, ele não está sendo utilizado mais frequentemente hoje. Alguns lugares ainda utilizam bicarbonato de sódio, mas qual que é o objetivo do bicarbonato de sódio? O benefício que a gente já conhece, que está na literatura. Então, primeira coisa, eu uso bicarbonato, eu vou alcalinizar o meu anestésico local. Quando eu alcalinizo o meu anestésico local, eu vou ter um aumento da forma não ionizada. E essa forma não ionizada vai entrar mais rápido no meu nervo e vai bloquear o meu nervo mais rápido. Então, a minha latência vai ficar menor. Mas alguns autores já estão questionando se será que tem relevância clínica realmente essa redução da latência? Né? Óbvio, depende muito da concentração que a gente faz do anestésico local. Agora, reduzir 1, 2, 3 minutos o tempo do meu bloqueio, será que isso é significante? Tá bom? Então, essa é uma pergunta que a gente acaba fazendo e por isso que vários anestesiologistas não fazem mais o bicarbonato em bloqueio periférico. Agora, uma parte super interessante do opioide, que eu gosto de perguntar para os residentes em geral. Então, o que a gente vê, na verdade, em relação aos opioides, a gente não faz. Tá? Se vocês fizerem, eu vou ficar um pouco assustado, mas em geral a gente não faz, né, os opioides no bloqueio periférico. Por quê? Aqui tem várias literaturas publicadas desde 91, 92, 94, 95, falando realmente do uso de opioides, principalmente a morfina ou fentanil em bloqueios periféricos, que não adianta, gente. Já foram feitos alguns artigos randomizados, tá? E eles não viram benefício nenhum desses opioides, da morfina e do fentanil em bloqueios periféricos. Mas, em 1997, complementando, em 97 saiu uma revisão sistemática, tá, de estudos randomizados na PEN, que avaliou o uso de morfina, fentanil, alfentanil e buprenorfina para bloqueios periféricos. Gente, esse estudo que foi feito é um estudo de baixa qualidade. Os estudos estavam muito heterogêneos. Poucos estudos, eles estavam com poucos estudos com grupo controle, desculpa. E eles não conseguiram ter nenhuma evidência nesse estudo de que o uso de opioides com adjuvantes e bloqueios periféricos é benéfico. Mas, num outro ponto... por que isso acontece? Tá? Desculpa. Lembrando, receptor opioide. Onde que estão os receptores opioides? Primeira coisa, na raiz do gânglio dorsal, no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. Gente, olha que interessante. Receptores opioides, os periféricos que estão lá na periferia, eles são inativos. Eu tenho um receptor na periferia. Eu coloquei aqui em cima para vocês. Então, vocês vão perguntar, Thiago, então tem receptor e vai agir. Gente, mas só que esses receptores na periferia estão inativos. Então, não adianta eu colocar o meu opioide no bloqueio periférico para fazer o meu bloqueio, porque estão inativos. Só tem uma situação que os receptores opioides ficam ativos, né? Porque senão, por que teria receptor inativo na periferia? Durante a inflamação, gente. Durante a inflamação, eu vou ter um aumento de expressão e transporte dos receptores opioides para a periferia. Vou ter um upregulation. E esses receptores opioides vão ficar ativos. Tá? E vai ter uma liberação periférica de opioide endógeno. Então, só justificaria eu fazer opioide no paciente com bloqueio periférico em caso de dor crônica, em caso de inflamação crônica no local. Mas o nosso paciente rígido, na cirurgia, não tem por que a gente realizar o opioide. E aqui tem uma fotinho justamente falando disso daí. Então, os opioides são
na raiz do gânglio dorsal, eles são produzidos aqui, eles vêm aqui para o córneo posterior, que é onde são os opioides, agem aqui na região da medula, mas e aqui eles vão para a periferia e eles só ficam ativos quando a gente tem um estado de inflamação crônica, que daí justificaria a gente colocar o opioide aqui na periferia. Tá? Mas daí vocês vão me perguntar, Thiago, mas tem sim estudo de opioide, como por exemplo a buprenorfina, que age em bloqueio periférico. Agora eu vou falar um pouco da buprenorfina para vocês. A buprenorfina, gente, é um agonista parcial de opioide, tanto Mi quanto kappa, mas a buprenorfina, ela também age em canais de sódio voltagem dependente. Então, ela tem um anestésico local-like aí dentro. E alguns estudos já começaram a avaliar que a buprenorfina em ampola, porque aqui não tem no Brasil, infelizmente, mas fora do Brasil a gente tem a buprenorfina em solução, ela aumentaria a analgesia em 8 horas. Tá? No entanto, a buprenorfina aumenta muito o risco de náusea e vômito no pós-operatório. Então, a gente já tem alguns estudos falando da buprenorfina, desculpa, mas também a gente já tem estudos falando do tramadol também. Gente, o tramadol, ele receptor opioide, ok? Mas ele também é receptor serotoninérgico e noradrenérgico. Então, pode ser que por essa outra ação serotoninérgica e adrenérgica teria um benefício do tramal também. Mas hoje a gente não pode falar que nem o tramal ou outro opioide, pode ser usado, com certeza, usem, pelo amor de Deus, esses opioides. Tem que tomar cuidado. Então, buprenorfina e tramal, eles teriam uma outra ação que não só receptor opioide. Então, pode ser que esses dois opioides teriam algum benefício, tá? Mas isso ainda não justifica a gente utilizar para todos os pacientes, ok? Dexametasona, gente, isso é uma coisa super discutível, que é bem interessante falar. A primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês no slide é off-label. Não está autorizado a dexametasona para bloqueio periférico pelo FDA. A FDA não autorizou. Isso é extremamente importante a gente considerar isso daí. Tanto é que saiu esse artigo, eu achei muito interessante, né, em 2014, falando, gente, a dexametasona é uma inovação, é uma farsa, entendeu? Então, até hoje, a gente discute realmente se vale a pena ou não, vale a pena ou não fazer a dexametasona, porque a gente tem diversos estudos falando de dexametasona, a gente tem diversas meta-análises falando de metadona, e eu vou falar algumas para vocês aqui, tá? Esse, na verdade, é um estudo randomizado, são um dos poucos estudos randomizados que utiliza baixa dose de dexametasona para bloqueio perineural em supraclavicular, tá? O plexo supraclavicular. E olha que interessante, qual foi o resultado dessa pesquisa? Quando a gente adiciona 1 miligrama de dexametasona, 2 miligramas de dexametasona, 4 miligramas de dexametasona, com a bupivacaína, a gente tem sim um aumento do tempo de analgesia, quando comparado somente com bupi, que deu 12 horas, tá bom? Somente com bupi. Quando a gente adicionou a baixa dose de dexametasona, aumentou para 22 horas o tempo de analgesia, tanto do tempo de analgesia quanto do bloqueio motor. E essa diferença foi significativa comparando com a bupivacaína. Então, uma coisa interessante, ok? Agora, vamos lá. Tem um outro estudo falando também de superioridade, um estudo da Cochrane de 2017, tá bom? Que existe uma superioridade da dexametasona EV quando comparado com placebo, tá? Em relação ao aumento do tempo do bloqueio, redução da dor e sem efeitos adversos significantes. Então, olha que interessante, gente. Então, essa revisão da Cochrane disse que a dexametasona endovenosa, quando comparado com o placebo, aumenta o tempo do bloqueio do paciente. Não se sabe ainda o quanto, tá? Não se sabe ainda se a dexametasona EV seria melhor ou não do que o bloqueio periférico. Mas, aparentemente, fazer a dexametasona EV, entendeu? É benéfico também, aumenta o tempo de analgesia. Por quê? Porque atua na via inflamatória, tá ok? E um possível efeito também nas fibras nociceptivas. Agora, tem essa revisão sistemática que foi publicada em 2014 na British Journal. O que eles evidenciaram? Eles dividiram esse force plot em anestésicos locais de longa ação e os anestésicos locais de ação intermediária. E o que eles avaliaram? Que a dexametasona aumenta, sim, o tempo de analgesia
do bloqueio do paciente. Isso em 2014. Agora, tem duas outras revisões sistemáticas. Depois eu vou dar uma olhada, eu só não sei a data, acho que é 2017, talvez, essa é 2018. Depois eu mostro para vocês. Olha que interessante. O mesmo autor, na verdade, isso daqui, só para quem não conhece, é uma tabela para indicar a qualidade dos estudos. Então, quanto mais pontinho verdinho, melhor são os estudos. Então, esse é o Abdala aqui fez um estudo, esse aqui, o Chun, é outro estudo, e eles avaliam, na revisão sistemática, cada ponto do trabalho de cada autor, para saber se a pesquisa foi boa ou não. Então, quanto mais verde, melhor é. Então, nesse daqui que está amarelo, está em dúvida. Então, por exemplo, sobre alocação, isso daqui a gente não sabia, estava em dúvida se esse artigo é bom ou não, né? Quando está vermelhinho, assim, é que é um problema nesse ponto da pesquisa. Mas olha esse daqui que eu deixei anotado, esse Rosenfeld, que na verdade, se vocês derem uma olhada aqui, até o ano está diferente, mas é o mesmo trabalho, tá, gente? Acreditem em mim, mas é. Um está 2014, outro está 2016, mas é o mesmo trabalho. Olha que interessante. Duas revisões sistemáticas. Uma revisão sistemática disse que esse trabalho aqui está tudo perfeito, maravilhoso, a pesquisa foi feita muito bem. E daí, nessa outra revisão sistemática aqui, um monte de dúvida. Então, olha que interessante, mesmo a meta-análise, a gente tem que tomar muito cuidado de analisar, gente. Porque nessa meta-análise aqui foi tudo maravilhoso. Nessa outra meta-análise da esquerda aqui, a gente teve problema. Então, mesmo vocês olhando meta-análise, olhem com muito cuidado, tá? Isso vocês têm que ficar de olho. Então, o trabalho da esquerda aqui, 2017, que foi publicado, justamente falando, né, que a dexametasona aqui do lado é benéfico, tá? Quando comparado ao sistêmico, a dexametasona perineural. Foi aqui uma revisão com 11 estudos randomizados, mais ou menos 914 pacientes, tá? Que comparou dexametasona perineural, tá? E eles relataram justamente uma diferença na duração mais ou menos de 3 horas, tá? Do tempo de analgesia. Não teve nenhuma diferença de complicação neurológica, nem de concentração de glicose. E aquela outra revisão sistemática foi publicada em 2018, né? Foram 10 estudos randomizados, mais ou menos 700 pacientes, que comparou a dexametasona perineural e sistêmica. Eles avaliaram uma diferença de duração de analgesia na média de 4 horas, tá? Não teve nenhuma diferença entre dose de 5 e 10 miligramas. Mas essa revisão sistemática, ele fala, são estudos de baixa qualidade, o nível de evidência é muito baixo. Eles não conseguiram bater o martelo em relação à dexametasona aqui. E deve uma outra revisão sistemática, né, 2018, perguntando qual que é a melhor dose da dexametasona para prolongar a analgesia no bloqueio de plexo braquial. Gente, os estudos que foram colocados aqui são níveis de evidência muito baixos, tá? E o que eles colocaram? Que 4 miligramas de dexametasona perineural representa teto de dose que prolonga a analgesia de 6 a 8 horas, quando combinado com anestésico local de curta, intermediária ação ou longa ação, respectivamente. Tá vendo, gente? Cada revisão sistemática fala uma coisa um pouco diferente de uma coisa a outra. E se vocês darem uma olhada, são artigos publicados em revistas com fator de impacto bom. Essa, por exemplo, foi publicada na Anesthesia Analgesia. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com qual artigo a gente vai ler, né? Eu posso dar uma aula falando só de um artigo para vocês, falando super bem da dexametasona. Agora, eu posso mostrar, por exemplo, esse artigo para vocês aqui, falando já que o nível de evidência é muito baixo para a gente tirar qualquer tipo de conclusão, tá? E, enfim, para finalizar, falando um pouco de segurança, a gente tem que tomar cuidado que alguns estudos in vitro, se a gente junta dexametasona com ropivacaína, pode ter cristalização. Isso é uma coisa super importante, tá bom? Então, a dexametasona, gente, ainda o nível de evidência é muito baixo em relação ao aumento da duração da analgesia. Os dados ainda estão um pouco insuficientes para falar da segurança a longo prazo, para a gente apoiar a prática do uso da dexametasona, e o mais principal, que não está aprovado nem nos Estados Unidos, nem na Europa, para a gente utilizar na via perineural. Tá? Agora, pelos alfa-2 adrenérgicos, falando para vocês, olha aqui, de novo, uso off-label, gente, extremamente importante falar isso para vocês, não está autorizado. Tá? Peguei aqui uma meta-análise também da clonidina que foi publicado em 2019, desculpa, 2009, tá? Mas só que essa meta-análise, gente, pouquíssimos estudos foram utilizados, tá? O que eles concluíram?
que os pacientes que receberam clonidina como adjuvante e bloqueio periférico teve mais ou menos 100 minutos a mais de analgesia, tá? E faltou evidência para saber a dose e resposta dos benefícios deletérios. Então, será que vale a pena a gente colocar a clonidina para aumentar 100 minutos a mais, sendo que a clonidina é um medicamento off-label? Tá? E esse é um outro artigo muito interessante, desculpa, essa mesma meta-análise publicada aí também em 2019, tá? Apesar desse efeito de 100 minutos a mais da analgesia, olha isso, gente, até 5 vezes maior o risco de hipotensão arterial, ortostática, bradicardia e sedação do paciente. Tá? E aumento do tempo do bloqueio motor, tá bom? Aumentando também pode aumentar o tempo de deambulação e aumento do tempo de internação hospitalar. Então, será que vale a pena a gente correr o risco para fazer 5 vezes mais um risco de hipotensão e bradicardia no meu paciente? Tá? Isso a gente tem que considerar. Tá bom? Agora, essa outra meta-análise aqui, publicada em 2018, do uso de dexmedetomidina, a mesma coisa. Pouquíssimos estudos nessa meta-análise, gente. Os estudos estão completamente diferentes um de outro, mas eles concluíram aí que a dexmedetomidina poderia aumentar a analgesia em mais ou menos 5 horas. Mas, da mesma forma que a clonidina, olha os efeitos adversos importantes. Aumenta em 3 vezes hipotensão intraoperatória, bradicardia e também aumenta o tempo do bloqueio motor no meu paciente. E é muito importante eu falar para vocês também que tudo que a gente coloca em bloqueio periférico tem toxicidade. Então, só para falar que aqui em 2011 foi um estudo in vitro, in vivo, desculpa, em ratos, justamente falando da neurotoxicidade dos meus anestésicos locais. Então, aqui, o preto é a ropivacaína. Olha isso, ele pode dar geralmente até quase 50% de morte celular, tá? Aqui, buprenorfina, tá? Clonidina. Olha a ropivacaína, gente. Então, pode ter um risco de toxicidade também. E quando a gente utiliza o anestésico local, por exemplo, ropivacaína com morfina, ropivacaína com clonidina, ropivacaína com buprenorfina, ropivacaína com dexmedetomidina, olha a porcentagem de morte celular, tá? Podendo chegar a quase 100% quando a gente adiciona o adjuvante. Então, isso é algo que a gente precisa considerar também. Isso são estudos in vitro, tá bom? Estudos em rato também, justamente falando dessa neurotoxicidade que foi achada em rato. Então, será que isso também é no humano? É uma dúvida que a gente tem que tomar esse cuidado. Tá ok? E essa é uma revisão, na verdade, um estudo observacional que foi feito em 2018, que analisou mais ou menos 14 mil pacientes. E olha que interessante, o que eles avaliaram? Paciente que recebeu só ropivacaína pura, tempo de analgesia, 15 horas. Com clonidina, 1 hora a mais, aí 16 horas. Dexa 4, Dexa 8, aí 22 horas, tá vendo? Então, o tempo de analgesia não chega a ser muito maior. Então, será que vale a pena a gente correr o risco? Tá ok? E esse mesmo estudo falando, os pacientes que receberam clonidina e dexametasona mais clonidina tiveram maior risco de complicações neurológicas, tá? Nesses 2 pontos aqui. Maior risco de déficit sensitivo, maior risco de déficit motor e de desestesia no paciente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E nesses pacientes que tiveram alguns problemas, né, de 12 pacientes com uma provável sintoma neurológico relacionado à anestesia, que duraram mais que 6 meses, todos receberam ropivacaína, ok? 6 pacientes receberam clonidina mais dexa e 4 pacientes com déficit motor, desses, 2 receberam dexametasona e um paciente recebeu clonidina mais dexametasona. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí, tá ok? Agora, em relação aos adjuvantes menos comuns, gente, midazolam, eostigmina e cetamina, então existe um risco de neurotoxicidade, existe um risco de efeito colateral muito grande se a gente utilizar, então a gente não recomenda mesmo esses outros adjuvantes, tá? Como mensagem final que eu quero falar para vocês aí, então, primeira coisa, gente, não vamos first do not harm, ok? Então, extremamente importante. Então, avalia se realmente vale a pena ou não fazer o anestésico local. Eu, Thiago, atualmente, agora uma prática clínica, às vezes eu utilizo os adjuvantes para dor crônica. Agora, para anestesia regional, eu, Thiago, na minha prática clínica, nesses estudos que eu acabo analisando, eu não acho que vale a pena eu correr o risco do meu anestésico local, se der algum problema, ainda mais que não está autorizado. Tá ok?
Eu estou aberto a perguntas, aqui está meu e-mail. Quero convidar todos vocês ao Congresso Lázaro, que vai ter em agosto, vai ser na segunda sexta-feira e sábado de agosto. É um congresso 100% prático, tem diversas estações, vocês podem escolher as salas que vocês querem entrar, e, enfim, vocês escolhem antes, mas é um congresso muito legal, porque é um congresso completamente prático, então todos estão convidados a participar. Obrigado, gente, pela presença. Obrigada, Thiago. Nossa, foi excelente sua aula. Gostei muito. Já que o Léo tá aí, deixa eu ver se o Léo tá aqui. O Léo tá. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Já que, não sei se Bom, vou perguntar se alguém quer falar, né? Mas eu já tenho uma pergunta para você. Saiu um artigo, eu nunca fiz, tá? Mas eu quero saber da sua opinião, assim, para a gente bater um papo. Saiu um artigo, acho que ano passado, retrasado, de associação da ropivacaína, que tem já o vasoconstritor intrínseco, com adrenalina. Você já fez isso? Tem alguma experiência? Eu nunca fiz. Mas aí começou a se falar sobre isso, porque a gente já sabe, né? A ropivacaína tem o vasoconstritor intrínseco, e teve pessoas que começaram a falar assim, não, eu quero aumentar, então, prolongar o tempo e associar os dois. Você já ouviu? Já tentou? Sabe alguma coisa? Eu nunca fiz a ropivacaína com adrenalina. A minha pergunta para você que eu faria, até assim, como está esse artigo? Que tipo de estudo que é? Quando surgem coisas novas, eu critico muito o artigo científico para saber se essa metodologia foi muito boa. Às vezes, eu gosto desses artigos novos porque deixa a gente pensar. Putz, será que pode, entendeu? Será que dá para fazer? Então, assim, é legal que mexe com a gente, mas o que eu faço, assim, eu nunca fiz, tá? Mas esse artigo específico eu não conheço, mas eu olharia com muito cuidado para saber como foi qual foi o pensamento dos autores para fazer isso daí, se existe uma base científica, que provavelmente sim, senão não teria sido aprovado no comitê, claro, mas eu olharia muito bem para ver se o estudo está muito bem desenhado, que tipo de estudo que é, e se vale a pena eu pensar ou não se vale a esse ponto. Então, assim, eu nunca utilizei, acho interessante e gostaria de ler o artigo, por exemplo, para poder criticar, enfim, criticar de um modo bom, entendeu? Não, eu nunca fiz, entendeu? Mas, assim, eu lembro que ano passado o pessoal começou a falar esse burburinho sobre esse artigo aí, eu nunca fiz, eu não tenho experiência, mas eu vou ver se eu procuro e te mando. E ano passado também, já que eu tô aqui, vou pôr lenha em você, não, deixa eu perguntar, se tem alguém que quer falar? Meu Deus do céu, senão eu já vou começar aqui Não, mas a graça é essa, né? Não, mas Ano passado também teve uma revisão, e aí eles fizeram uma meta-análise, com revisão com todos esses adjuvantes que você colocou aí, né? De buprenorfina, dexametasona, o Precedex, né? Que é a dexmedetomidina, e foi bem o que você falou sobre a questão de prolongar. E aí, no final, ele coloca duas grandes tabelas, né? Então, comparando todos. E aí eu quero falar duas coisas antes de eu me esquecer. Sobre a clonidina. Eu acho a clonidina um super risco. E teve um caso no hospital que eu trabalhava, e tinha a conduta, e é muito legal isso, de o paciente chega com fratura, e aí desce um anestesista para fazer o bloqueio no paciente no PS, na enfermaria. Isso era muito legal, porque são pacientes idosos, fratura de fêmur, e poupava o opioide, o velhinho ficava bem, até ir para a mesa, né? E esse tempo de ir para a mesa nessa instituição é um tempo curto, então era muito bacana. Só que teve um dia que o colega desceu e associou clonidina com dexa num bloqueio de nervo femoral. Passou uma meia hora, o telefone do centro cirúrgico tocou, e a geriatra desesperada, falando que a senhora estava com 7/4 de pressão. Bom, resumindo, levaram o paciente para a UTI, essa paciente fez um IAM por baixo débito, ela fez bradicardia e hipotensão, entendeu? E aí ficou todo mundo daquelas. A revisão, né? Aumenta 5 vezes o ciclo de hipotensão por bradicardia. Exato. Então, realmente vai lá. Aí você pega um paciente jovem, tá? Eu vou fazer no jovem. Frequência cardíaca de jovem é 50, né? Um cara que faz academia, alguma coisa assim. Então, o risco de bradicardia é mais ainda. Então, existe o risco de você fazer uma PCR nesse paciente com a clonidina.
Então, Então, e aí você tem que pensar... Então, foi muito bom você ter colocado, porque, assim, isso aconteceu e a pessoa ficou, né, se sentindo, aí ficou naquela... Teve gente falando assim, não foi... Gente, sempre absorve. O fato é, se é perineural ou não, a pessoa vai absorver, né? Então, e absorve mesmo. Então, pense duas vezes, mesmo a clonidina ou o dexmedetomidina, isso pode acontecer. E nessa revisão que saiu ano passado também, ele colocava assim, né, que o que você falou da buprenorfina, que pelo que eu percebi, eles estão tentando falar que talvez em alguns pacientes de dor crônica realmente tenha indicação, porque ele colocava que aumentava muito, sim, tipo, aumentava 24, 30 horas o tempo, a analgesia do bloqueio da buprenorfina e a dexametasona com a dexmedetomidina meio que batia mais ou menos a mesma coisa, porém a dexmedetomidina ainda com efeitos, né, do alfa-agonista, então tinha menos hipotensão e bradicardia quando comparada à clonidina, porém tinha, e a dexametasona parecia performar melhor, né? Tanto no tempo de analgesia, uma coisa um pouco maior, mas pela sua ação anti-inflamatória. Mas aí eu quero te colocar também, vou te colocar também. O Dr. Hadzik, ano passado, no Copa, ele falou que no PENG, não sei nos outros bloqueios, ele usa 4 miligramas com 20 ml da solução. E ele ainda falou que fazer a Hope a meio ou a 0,375. Então, eu quero a sua opinião. O que você acha? Cris, assim, eu trabalho em dois ambientes, o paciente com dor crônica e o paciente com dor aguda. Tá? O paciente com dor crônica, em geral, a gente se discute muito, eu acabo utilizando, enfim, os adjuvantes em dor crônica. Agora, para dor aguda, assim, o Hadzik, ele publicou algo relacionado a isso daí, né? Então, assim, não que eu não acho que faça efeito, Cris, o ponto que eu vejo, é seguro a gente fazer? Essa que é minha pergunta, antes de fazer. Então, é seguro a gente fazer isso daí? A gente pode falar na literatura de se existe evidência certa para a gente utilizar a dexametasona nesse PENG. Então, eu, Thiago, não tenho essa rotina. Em bloqueio periférico, para mim, anestésico, na anestesia, é 100% anestésico local puro, né? Até o pessoal fica um pouco chocado. Pô, Thiago, você fala de adjuvante, depois fala para não usar nada, né? Então, mais ou menos isso, gente. Mas é que eu penso muito na questão da segurança do paciente, é uma coisa que a gente tem que pensar realmente na segurança do paciente. Se você está fazendo, acho que tem que saber isso, a saber analisar. Então, talvez ele tenha lá uma rotina disso lá, enfim, eu não sei se tem nada publicado, alguma coisa, mas pode ser que ajude, óbvio. Então, não quer dizer que hoje eu falo para vocês não façam, pode ser que amanhã eu falo para vocês que façam, pelo amor de Deus, algum adjuvante, né? Então, isso vai mudando. Enfim, eu acho que dia a dia, em relação a publicações, a gente está aprendendo, a anestesia muda Sim. muito de uma hora para outra, entendeu? As nossas aulas mudam de um dia para o outro. Sim. Isso que é interessante. Sim. Não, beleza. Nossa, eu acho que eu já perguntei muito. Vou abrir para os outros falarem também, né? Ó, eu tô vendo que a Cíntia tá aqui. Tem um pessoal que faz dor crônica também tá na coisa. Pessoal, se manifestem, por favor. Deixa eu ver, tem aqui no chat, né? Cadê o chat? Alguém mandou alguma coisa, não mandou? Deixa eu ver aqui. Parabéns pela aula, excelente aula. Alguém, ó, uso de sulfato de magnésio como adjuvante nos bloqueios periféricos. Alguma evidência? Acho que você comentou, né? Existe alguma evidência em uso de adjuvantes nos bloqueios de fáscia? Comente. Uma coisa para dor crônica, outra coisa para dor aguda, né? Então, assim, hoje, como está se falando muito de bloqueio de fáscia, tá? Então, o que a gente está fazendo hoje atualmente? A gente está estudando muito a anatomia da fáscia. Tá? E nessa anatomia da face, a gente tem que ver se tem receptor ou não ali na fáscia. Até eu acho que o Olimpo deu uma aula no Copa justamente falando disso daí, de fáscia, explicando fáscia para ver se vale a pena fazer ou não. Tá? Então, a mesma coisa, assim, não tem nenhum trabalho falando especificamente para isso, para bloqueios de fáscia. Então, não posso falar para vocês façam para anestesia isso daí. Agora, para dor crônica, já é um outro ponto que a gente pode pensar ou não fazer. Tá? Então, são dois ambientes específicos. Bloqueios de face está recente, de certa forma, está se falando muito mais agora. Né? Então, são os artigos que saíram há 3 anos agora, 4 anos, então ainda consegue falar para fazer esses adjuvantes, sim, esses em bloqueios de fáscia, né? Assim como o magnésio, né? A mesma coisa, né? Então, magnésio, ketamina ainda, então muitas vezes efeito adverso que não teria tanto benefício. Tá? Agora, estudo específico de magnésio, que eu desconheço,
tá? Mas encaixa todo nesses outros aí. Não, a gente não tem nenhuma experiência, a gente não faz isso. Pelo menos o grupo que eu saiba, não conheço ninguém que faça com sulfato de magnésio, a gente também não faz. Não. Agora, a gente às vezes faz a Dexa, que nem você falou, na anestesia regional, não em todos, membro superior geralmente não faz mesmo, mas às vezes o que alguém perguntou aí para a fáscia, né? Tipo, às vezes um quadrado lombar, mas você colocou uma coisa muito, muito correta, né? De falar de avaliar o paciente, o risco-benefício. Existem alguns pacientes lá que são muito graves e tem pacientes que você falou da dor, né? Eu faço muito quadril. E eu tenho pacientes que eles já vêm com dor crônica. Eu tenho pacientes que assim, eles têm tanta rigidez, tanta dor, que não conseguem sentar para uma hack, entendeu? Uma vez eu tive que virar um paciente inteiro em bloco, não que justifique, estou falando que eu acho que existem situações que foi o que você falou, né? Tem pacientes que estão vindo para uma cirurgia, que serão expostos a uma situação aguda, porém que já vem com um quadro de dor crônica muito intenso. E dependendo do tipo de cirurgia que você faz, do tipo de cirurgião ou paciente que você pega, acontece isso comigo. Às vezes é diferente, o paciente veio com uma lesão de manguito, tá? Um paciente ortopédico que foi um trauma é um paciente agudo, não tem nem comparação. Mas existem alguns pacientes que já vêm com quadros assim, que você olha e fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem tonto. Para quadril, você faz o quê? O pessoal fala, faço um bloqueio femoral. Até o caso que eu levei para o Lázaro. Poxa, aí você vai conversar com a paciente, ela fala que a maior dor dela é uma dor lateral, uma dor que não contempla aquela região onde eu iria bloquear para uma anestesia regional, para o estímulo agudo ali, né? E aí você olha, ela falou para mim, não, a minha maior dor ela colocava a mãozinha assim, lateral. Pior que não é, assim, essa dor desses pacientes que têm essa síndrome trocantérica, de dor crônica mesmo, de quadril, se você faz muito quadril, você começa a ver que não é tão baixa essa incidência, né? Então, a questão de avaliar o paciente antes, e não achar que um bloqueio que você faça, eu vou fazer um bloqueio, que nem eu estou colocando essa situação pontual. Um bloqueio que você faz, vou fazer um bloqueio de nervo femoral aqui e vai ser um quadril e vai dar tudo certo. Poxa, mas aí você conversa com a paciente, ela tem um quadro de dor crônica, ela é super reativa, né? Então, assim, não vai resolver, porque ela vai ter a dor, não só a dor cirúrgica, a dor aguda, como aquela dor crônica dela prévia, né? Porque ela já tem aquela dor. Então, você tem que pensar num paciente como um todo também, né? Avaliar o paciente, aonde é a origem da dor, porque senão você vai falar assim, meu bloqueio não pegou. Não, o seu bloqueio não contemplou essa dor que essa paciente já tinha, entendeu? Mas é isso. Concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o paciente com dor crônica é um paciente diferente, em geral, dos outros pacientes que a gente acaba fazendo, e cada caso é um caso, e eu concordo com você, com certeza. Acho que a Cíntia levantou a mão aí, Cris. Poxa, a Cíntia faz dor, queria que ela se manifestasse. Oi, gente, boa noite. Eu não tô com a câmera habilitada porque eu tô no carro, tô saindo do hospital, eu até consegui pegar só o final da aula, mas o Thiago é maravilhoso, eu assisti as aulas dele no Copa. E eu queria só tirar uma dúvida com vocês, o seguinte, Thiago, fugindo um pouquinho do assunto adjuvantes, eu trabalho no GAP, e lá no São Camilo, e dou aula para os residentes e tal, e coincidentemente essa semana eu dei aula de anestesia regional para eles, né? E aí eu fui revisar a literatura a respeito do Exparel, né, da bupivacaína lipossomal. E aí eu vi que, na verdade, ela já tinha sido aprovada pelo FDA em 2011, mas só o ano passado, em 2021, que ela foi aprovada para a população pediátrica acima de 6 anos, né? Você tem alguma opinião sobre? Você conhece pessoas que já utilizaram fora do país? Parece que a Eurofarma está trazendo aqui para o Brasil, mas eu não tenho ciência da disponibilização ainda do Exparel aqui. Queria que você falasse um pouquinho. Obrigada, viu? Oi, Cíntia, obrigado. Na verdade, é você que tem que dar aula também aqui, Cíntia, suas aulas são ótimas. Tá? Mas, enfim, falando do Exparel, assim, eu só estudo, eu desconheço, não conheço o pessoal aqui fora que acaba utilizando isso, então realmente eu não tenho nem nada para compartilhar com você em relação ao uso, como que vai chegar no Brasil, se existe benefício ou não.
Eu posso estar errado, Cíntia, mas eu acho que eu li algum artigo recente, não me pergunte nada do artigo que eu não sei, meio que falando mal do Exparel, alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza. Não sei se alguém sabe, Cris, eu não sei se você já escutou alguma coisa, alguém possa falar alguma coisa, mas é algo que realmente eu não tenho muita Acho que há uns experiência. 6 meses saiu uma notícia assim, meio bombástica, Mas dizendo eu não que um mas eu não artigo sei o que foi direito. comparava a bupivacaína lisosomal com a bupivacaína normal e dizia que dava na mesma. E aí foi o... Então, Você eu lembra? tava com essa impressão. Eu lembro que a gente até comentou isso no grupo da regional, alguma coisa assim, né? Foi, foi. Mas, Eu não sei aonde que enfim, foi, eu acho que eu postei na época, não sei se eu postei, se o Léo... não sei se eu postei no Instagram da regional ou se o Léo colocou no nosso grupão lá, mas tem uns 6 meses, tem não, Cíntia? eu acho que sim, Cris, por aí. E eu tô, assim, agoniada, porque eu queria enfim, que a gente tivesse mais informações, né? Mas eu não consegui encontrar também. A única coisa mais nova que eu vi foi isso, que ano passado foi aprovada para a população pediátrica acima de 6 anos. Mas, enfim. Mas obrigada, Thiago, obrigada, viu? Ô, Cris, essa aula vai ficar gravada? Vai, tá gravando. Só que a gente edita assim o iniciozinho que a gente ficou de papo, fica gravado no YouTube. Aí a gente descobriu essa semana que parece que existe uma lei, uma questão aí do CFM, não sei, sobre a questão de o conteúdo médico está completamente aberto. A gente está estudando, porque tem um jeito no canal do YouTube da gente colocar, é como se fosse uma chave que a pessoa tem que se identificar, colocar o RG, CPF e o CRM. Mas a gente vai ativar essa chave. Mas é muito legal ter aula gravada, sabe? Porque é um conteúdo, às vezes a gente não lembra, e o Thiago trouxe um monte de artigos muito bons. É muito Por isso que eu bacana. quero pegar depois, eu quero assistir a aula inteira depois. Mas obrigada, Tá? gente. Imagina. Gente, pessoal, tem mais alguém que quer mandar mensagem para a gente não saturar, não saturar aqui o Thiago? Quase que eu te chamo pelo apelido. Eu tô com o coração aberto para vocês, adoro vocês, conheço vocês, enfim, estou disponível. Só quero dormir às 10 hoje, tô brincando. Não, bom, ó, alguém levantou a mãozinha? Não, né? Não, só tem hoje moderador, hoje tem que ficar esperto aqui. Ai, Thiago, olha, achei ótimo. Muito obrigada mesmo. A nossa ideia é, bom, pelo menos por enquanto, né? Eu espero que nada aconteça. A gente, lógico, tem os fellows que vão dar aula, semana que vem é um fellow nosso que vai dar aula, depois eu chamei o Léo Reis, que aceitou. Depois, os assuntos mais básicos, a gente vai deixar os nossos fellows, e alguns assuntos a gente vai dar, mas é muito legal, comentei isso com você em box, né? Quando a gente traz alguém de fora, porque as condutas assim do grupo, meio que a gente já conhece, e quando vem alguém de fora, traz outras ideias, e isso é muito bacana, sabe? E eu fico muito feliz que você tenha aceito o convite. É lógico, né? Tem a função de montar a aula, mas eu sei que você já tinha essa aula. Lógico, a gente adapta tudo, né? Mas a questão de montar a aula dá um pouco de trabalho, mas é muito bacana, porque quando a gente monta a aula, a gente estuda, a gente melhora. E esse bate-papo aqui parece que é uma besteira, mas não é, né? Porque sempre tem alguém que ouviu falar alguma coisa e não sabe, e aí levanta uma lebre aqui, né? Então, eu acho muito legal. Não, é legal, acho que esse bate-papo que a gente tem é trazer outras experiências, eu acho super importante, né? Às vezes acrescentar, né? Talvez repensar alguma coisa, então a gente aprende muito isso, então é muito bom essa troca, enfim, a gente é amigo, enfim, é super legal, fico super, na verdade, fico super feliz que você me convidou para dar essa aula e eu acho que vale a pena a gente discutir, falar, vocês estão ótimo no Instagram, tipo, para mim vocês são o melhor Instagram atual de anestesia regional, assim, porque é muito bom, é muito bom. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Olha, e dá trabalho, parece uma besteira aquilo, né? Mas dá trabalho, parece uma besteira, mas dá trabalho. E outra coisa, a gente faz uma coisa que os outros não fazem, né? A gente faz a questão da gente gravar um videozinho explicando como fazer a imagem, né? Só que aquilo não é tão simples, porque a gente não quer gaguejar, a gente faz isso às vezes. Quer ficar bonito no vídeo?
tem que ficar bonito no vídeo, os modelos somos nós mesmos, a gente faz isso entre um paciente e outro. Quantas vezes a gente está gravando, entra um circulante na sala querendo arrastar uma mesa, enfim. Então, a gente erra várias vezes, enfim, erra por causa disso, a gente é interrompido, enfim. Mas muito obrigada. Ter você elogiar para a gente é muito bom, né? Porque você é um grande nome, a gente sabe o quanto que você tem conhecimento, então a gente ser visto assim é muito bom. E a gente tenta também, como é que se diz? A gente põe o artigo lá e a gente tenta o máximo da gente não querer induzir com o nosso que a gente pensa. E às vezes a gente coloca a nossa opinião, sim, né? Porque é uma coisa informal. Mas a gente está tentando colocar opinião também. Isso eu acho super válido. A gente tem que colocar, né? Porque senão, se a gente começar a também ser uma coisa assim, a gente não evolui, entendeu? Sim. Então, eu acho bom pensamentos novos, eu acho bom que faz a gente chacoalhar, por isso que a gente evolui. Entendeu? Essa coisa que você falou para mim de roupa vai cair com adrenalina, eu fiquei meio, pô, entendeu? Será que? Então, será quando que? Eu ouvi a primeira vez... Isso daí, entendeu? Então, eu ouvi a primeira vez, eu tive um choque de realidade. Eu falei assim, mas tem a fase consultor intrínseco? Aí depois eu ouvi de novo, aí um amigo meu falou assim, Cris, tem um trabalho. E aí acabou que no final eu não peguei o trabalho, foi o que você falou, né? Eu não li o trabalho, mas eu vi mais de uma pessoa comentando sobre isso. E aí você fala assim, poxa, será que sou eu que não tenho conhecimento? É uma tendência, né? Porque na anestesia regional tem isso, né? Tem a moda, tem a tendência. E você fica meio assim, né? Então, essa discussão é muito legal, porque você ouve outras pessoas, ou então um colega que chega para você e fala assim, eu fiz anestésico local numa concentração mais alta para aumentar a duração, e você fala assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, assim, é muito bacana isso. Não, é legal, porque senão qualquer coisa que você fala, as pessoas também acabam fazendo. Então, é legal quando você fala a sua experiência, às vezes, porque cada um pode ter uma experiência diferente, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve considerar, o que não deve considerar. Então, isso é muito válido. Isso é muito válido. Tiago, muito obrigada. Bom, ninguém vai falar nada, né? Todo mundo com vergonha. Então, muito obrigada mesmo pelo aceite do convite. E, bom, com certeza nós da Regional estaremos no LASA. Ano passado eu só não fui porque eu estava escalada para dar aula, assim, né, no negócio do Sírio, mas enfim. Mas eu estaremos com certeza. E é muito melhor o evento presencial, né? Esse evento aqui, online, é legal, mas o presencial tem um valor superior, né? O contato humano, até a mensagem, parece que a gente absorve melhor. E as pessoas querem isso, né? Do contato humano. Verdade, Cris. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite aí. Obrigada, viu? Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo. Como é que eu faço para sair aqui agora?